Bem, pessoal, uma boa notícia do metapneumovírus. A gente vai ver com algumas ressalvas, mas eu achei bastante interessante, né? O governo chinês relatou pela primeira vez uma redução na taxa de infecção do metapneumovírus lá no norte da China, né? Só atualizando, né? Provavelmente todo mundo viu que saiu em todo portal, todo site nacional, internacional, né? New York Times, onde você imaginar saiu a notícia do surto do metapneumovírus da China, né? E logo ligou o alerta do mundo inteiro para uma possível nova pandemia. Por quê? Um vírus que a gente nunca ouviu falar, né, no dia a dia da gente. Apesar de ser um vírus que a gente sabe desde 2001, e ele já era, provavelmente já estava presente antes, a gente identificou em 2001, já tinha se espalhado pelo mundo, mas era uma coisa meio pontual, né? No Brasil teve casos em 2004, mas nunca a gente ouvia falar casos e quantidades ser tão relevante, né? Entrava naquele grupo de virose. De repente a gente ouve um destaque relevante, né, de número de casos no norte da China e começou a se espalhar. Índia falou também, Paquistão, vários países daquela região mostrando uma elevação importante desse metapneumovírus. A princípio, a primeira notícia boa é que não teve grande mortalidade ou morbidade, não foi identificada nenhuma mutação mais significativa, né? E a gente ficou observando, né? O governo chinês, aí tem um grande problema da China, porque é um país mais fechado, a imprensa não é tão livre, então a gente tem dados dos órgãos de imprensa que são órgãos de governo, então você fica meio na dúvida se toda informação está sendo passada. E até nossa memória recente, a gente sabe que essas informações não foram tão bem passadas na época da Covid, né? Mas, até então, a OMS também se posicionou, falando que estava atento, mas a princípio não teve grande mudança ou mutação, mas ia ficar atento. A princípio não tinha um risco de pandemia. E agora o governo chinês, pela primeira vez, fala em redução do número de casos, o que deixa a gente mais tranquilo. Se não teve mutação, se não aumentou a gravidade, se não espalhou pelo mundo de forma mais grave e habitual que a gente costumava ser. Apesar desse vírus, a gente ficar atento, porque teve essa dominância, a princípio, essa notícia também do governo chinês dizendo que está caindo o número de casos, deixa a gente mais tranquilo. Mas a atenção continua, a OMS continua acompanhando e a gente também vai observar. Teve morte aqui no Brasil também pelo metapneumovírus de uma criança no Paraná. Vamos observar se vão acontecer outros casos. É possível que o vírus já esteja circulando aqui no Brasil. E é possível que nas próximas semanas aqui no Brasil a gente ouça falar de casos. Mas só o fato da China estar reduzindo já deixa a gente mais tranquilo essa informação se confirmar. Espero que tenha